Um milionário, chefe de uma grande empresa, se apaixona por sua secretária em um encontro às cegas por engano, sem perceber que ela trabalha em sua própria empresa. Antes de começarmos a história, comente abaixo de onde você está assistindo. Aproveite a história. Sofia respirou fundo, hesitando diante da porta do restaurante. A ideia de um encontro às cegas, sugerida por sua amiga Chloe, parecia absurda, mas ela estava ali, tentando se convencer de que poderia ser divertido. Já atrasada, apressou os passos, o salto ecoando no chão. Chloe tinha dito: homem de camisa branca, sozinho no fundo do salão. Fácil, pensou Sofia, varrendo o ambiente com os olhos até avistar um homem que parecia o descrito. Mas algo chamou sua atenção. No centro da mesa havia um bolo pequeno, coberto de glacê colorido, como uma joia inesperada. Seu coração deu um salto. Que gesto fofo, murmurou para si mesma, sentindo um calor subir ao peito. Sem hesitar mais, ela se aproximou, um sorriso tímido nos lábios, e puxou a cadeira. Oi, você deve ser o Michael, né? Disse, ajustando-se no assento. Não acredito que você sabe até do meu aniversário. Esse bolo é uma gentileza incrível. O homem ergueu os olhos, surpreso, as sobrancelhas franzidas por um instante. Antes que ele pudesse falar, Sofia continuou, empolgada. Sério, já saí com alguns caras, mas nenhum trouxe um bolo logo de cara. Você já ganhou meu respeito. William, o homem à sua frente, ficou em silêncio, um leve sorriso curvando seus lábios. Ele estava ali esperando Trevor, seu assistente, que traria Bentley, seu bulldog francês, para uma pequena celebração de aniversário. Do cachorro, claro. O bolo era para Bentley, não para Sofia. Mas antes que pudesse esclarecer, ela pegou a faca com entusiasmo. Não se importa se eu cortar um pedaço, né? Sem esperar resposta, ela cortou uma fatia generosa e deu uma mordida. Nossa, que delícia! Você mandou fazer isso? William não resistiu e deixou o sorriso crescer, achando graça na confusão e na ousadia dela. Decidiu não interromper. Havia algo cativante na energia de Sofia. Mas o momento foi quebrado quando Trevor chegou, segurando Bentley com um ridículo chapéu azul de festa na cabeça. Desculpe o atraso, Sr. William. Bentley não queria o chapéu, disse Trevor, colocando o cachorro na cadeira ao lado. Sofia congelou, o garfo ainda na mão. Olhou para o bolo, depois para o cachorro e finalmente para os dois homens. A ficha caiu. O bolo não era para ela. Seu rosto pegou fogo, um vermelho intenso subindo as bochechas. Meu Deus, Me desculpem, gaguejou, levantando-se tão rápido que quase derrubou a cadeira. Acho que sentei na mesa errada. Trevor segurou o riso, mordendo o lábio, enquanto William apenas assentiu, ainda sorrindo. Não se preocupe, acontece, disse ele, a voz calma, mas com um tom divertido. Com a bolsa agarrada ao peito, Sofia correu para a saída sem olhar para trás. Mortificada, só pensava em como contaria aquilo a Chloe. Enquanto ela desaparecia pela porta, William a observou, intrigado. Quem era aquela mulher que invadiu sua noite com tanta espontaneidade? Algo nela, talvez a coragem, talvez o constrangimento genuíno, ficou gravado em sua mente. 2 dias depois, Sofia ainda sentia o calor da vergonha toda vez que lembrava do incidente. Estava em seu cubículo, cercada por papéis e prazos apertados, tentando se concentrar no trabalho. Ela era secretária em uma grande empresa de marketing, um emprego que, apesar do caos, lhe dava estabilidade, algo essencial para ajudar sua mãe, que lutava contra uma doença há meses. Chloe, claro, achou a história hilária. Pelo menos foi inesquecível. Aposto que ele não vai esquecer seu rosto, brincou, digitando no computador ao lado. Sofia revirou os olhos. Inesquecível por ser a louca que comeu o bolo de um cachorro, retrucou, tentando rir de si mesma. Mas o dia estava agitado demais para ela se prender àquilo. O escritório zumbia com rumores sobre o novo CEO que assumiria naquela manhã. Ninguém sabia quem ele era, apenas que sua chegada prometia mudanças. Sofia, porém, mal tinha tempo para fofocas. Estava soterrada em relatórios. Às 9 em ponto, o elevador central se abriu com um som metálico suave. Sofia, equilibrando uma pilha de documentos, estava bem na frente quando o homem saiu. Seus olhos se encontraram. E ela paralisou. Era ele, o homem do restaurante. William também a reconheceu na hora,
um brilho de surpresa cruzando seu rosto antes de se transformar em um leve sorriso contido. Bom dia, disse ele, a voz firme e profissional, enquanto passava por ela em direção à sala de reuniões. Sofia ficou ali, estática, o coração disparado. O novo CEO era o cara do bolo? Como isso era possível? Seu rosto queimou de novo, a memória do fiasco voltando com força. Ele, por outro lado, seguiu em frente, como se nada tivesse acontecido. Mas, dentro da sala de reuniões, enquanto cumprimentava a equipe, William não conseguia tirar Sofia da cabeça. Quem era ela, afinal? E por que o destino parecia insistir em cruzá-los novamente? Mais tarde, em seu novo escritório, William chamou Trevor. Preciso de uma secretária pessoal imediatamente. Alguém confiável que organize minha agenda e cuide das minhas reuniões. Trevor voltou minutos depois com uma pasta cheia de perfis de funcionários. William folheou distraidamente até que uma foto o fez parar. Era ela, Sophia Clark. Seu nome destacado no topo do currículo. Ele não precisou ler mais nada. Quero ela como minha secretária, disse, apontando a foto. Trevor ergueu uma sobrancelha, surpreso com a decisão rápida. Entendido, senhor. Vou chamá-la. Enquanto isso, no andar de baixo, Sofia revisava um relatório quando o telefone tocou. Sofia, o novo CEO quer te ver agora. Pode subir? Disse a recepcionista. Um frio correu por sua espinha. Por que ele a chamaria? Ajustando o cabelo, ela subiu, o coração batendo forte, sem saber que aquele encontro mudaria tudo. Sofia hesitou diante da porta do escritório de William, a mão parada na maçaneta. O convite inesperado do novo CEO a deixava nervosa. Porque logo ele a queria ali. Respirando fundo, ela entrou. William estava sentado atrás de uma imponente mesa de mogno, os olhos fixos em alguns papéis. Ao vê-la, ele ergueu o olhar e fez um gesto gentil. Por favor, entre e sente-se, senhorita Clark, disse a voz calma, mas firme. Ela obedeceu, mantendo a postura rígida, evitando encará-lo por tempo demais. A lembrança do restaurante ainda queimava em sua mente, mas Sofia estava determinada a parecer profissional. William a observou por um instante antes de continuar. Preciso de uma secretária pessoal, alguém que organize minha agenda, coordene tarefas administrativas e acompanhe reuniões. Recebi ótimas recomendações sobre você e acredito que é a pessoa ideal para o cargo. Sofia piscou surpresa. Recomendações? Ela era boa no que fazia, mas não esperava ser notada tão rápido, especialmente por ele. Obrigada, senhor. Farei o meu melhor para atender às suas expectativas, respondeu mantendo o tom neutro. Por dentro, porém, um turbilhão de emoções girava. Trabalhar diretamente com William significaria reviver aquele momento constrangedor todos os dias. Ainda assim, ela precisava do emprego e da promoção que vinha com ele. William assentiu, satisfeito. Ótimo, considere-se contratada. Sofia saiu do escritório tentando processar tudo. Precisava do dinheiro para ajudar sua mãe, mas como lidaria com ele sendo seu chefe? Enquanto ela lutava para manter as coisas estritamente profissionais, William parecia ter seus próprios motivos para escolhê-la. Motivos que talvez fossem além de suas qualificações. A rotina de Sofia mudou rápido. Como secretária pessoal de William, ela mergulhou em um mundo de agendas lotadas, relatórios detalhados e reuniões importantes. Apesar do esforço para se concentrar apenas no trabalho, havia uma tensão crescente sempre que estava perto dele. William, por outro lado, mantinha-se calmo e confiante, mas algo em seu jeito com Sofia era diferente. Ele a tratava com uma gentileza sutil, quase fora do comum para seu estilo sério de liderança. Uma semana depois, ele apareceu em sua mesa. Senhorita Clark, preciso que me acompanhe em algumas reuniões externas esta semana. É importante que conheça nossos principais clientes, disse, entregando-lhe uma lista de compromissos. Sofia assentiu. Claro, senhor. Prepararei os documentos necessários. Naquele mesmo dia, eles foram juntos à primeira reunião. Ela notou como William comandava o ambiente com segurança, ganhando o respeito de todos. Durante a conversa, ele lançava olhares discretos em sua direção, como se quisesse ver suas reações. Isso a deixava nervosa, mas ela se manteve firme. Após a reunião, William sugeriu algo inesperado. Que tal almoçarmos juntos? Podemos discutir os próximos passos. Sofia hesitou, mas aceitou.
Sentados em um restaurante próximo, ele perguntou: "Como está se adaptando ao novo cargo?" Ela respondeu com cuidado: "É desafiador, mas estou aprendendo muito." Ele sorriu levemente. "Gosto de trabalhar com pessoas que enfrentam desafios de frente." O almoço fluiu bem, mas Sofia ainda sentia um desconforto. Havia algo nos olhares dele que fazia seu coração acelerar, mesmo quando ela tentava focar apenas no trabalho. Naquela noite, após um dia longo, William insistiu em levá-la para casa. "Está tarde e você parece exausta. Deixe-me dirigir", disse, num tom que não aceitava recusa. Sofia tentou protestar, mas cedeu. No carro, o silêncio era confortável, até que chegaram ao prédio dela. Ao sair, ela tropeçou, torcendo o tornozelo. "Ai!" exclamou, quase caindo. Em um piscar de olhos, William estava ao seu lado, segurando-a com firmeza. "Você está bem?" perguntou preocupado. Sofia tentou se recompor. "Acho que torci o tornozelo, mas consigo subir sozinha." Ele a ignorou, pegando-a no colo sem hesitar. "Isso não está em discussão, vou levá-la até seu apartamento." "Sr. Bennet não precisa", ela protestou, mas ele já subia as escadas. Quando chegaram, Sofia abriu a porta ainda envergonhada e ele a colocou com cuidado no sofá. Olhando ao redor, perguntou: "Você mora sozinha?" Ela massageou o tornozelo. "Com minha mãe, mas ela está no hospital hoje." William notou a hesitação em sua voz, mas não insistiu. "Descanse. Cancelaremos as reuniões de amanhã para você se recuperar", disse, antes de sair. Sofia ficou olhando a porta, sentindo-se estranhamente protegida, mas confusa. No dia seguinte, ele apareceu em sua mesa com uma expressão mais séria. "Estive pensando no seu ritmo de trabalho. Você está se esforçando muito, mas precisa se cuidar. Não quero que exagere." Sofia corou, surpresa com a preocupação dele. "Obrigada, senhor. Vou tentar equilibrar melhor." Ele assentiu e se afastou, mas ela sabia que aquela proximidade estava começando a complicar as coisas. Precisava manter limites profissionais, mesmo que seu coração dissesse o contrário. A tensão entre eles crescia a cada dia, e Sofia sentia que resistir a William e ao que ele despertava nela seria mais difícil do que imaginava. A relação entre eles evoluía de forma inesperada. Apesar de manter a fachada profissional, Sofia não conseguia ignorar os momentos em que o olhar dele parecia atravessá-la, como se quisesse desvendar seus segredos. Ela sabia que precisava manter distância emocional, mas os gestos gentis dele a desarmavam constantemente. Uma tarde tranquila no escritório, Chloe apareceu com 2 cafés. "Hora do intervalo", disse, empurrando uma xícara para Sofia. Ela sorriu, aceitando. Chloe sempre trazia leveza ao caos do trabalho. "Então, como é trabalhar com o Sr. CEO perfeito?" brincou Chloe. Sofia hesitou rindo. "Ele não é assustador. É exigente, mas justo. E às vezes, surpreendentemente gentil." Chloe ergueu uma sobrancelha. "Gentil, hein? Interessante." Antes que Sofia pudesse retrucar, Trevor apareceu. "Senhorita, Clark, o Sr. Bennet quer vê-la agora." Sofia suspirou, largou o café e subiu. Ao entrar no escritório, encontrou William de pé, olhando pela janela, perdido em pensamentos. Ele se virou ao ouvi-la. "Sofia, preciso que me acompanhe a um evento social na sexta-feira. É uma reunião com investidores, e sua ajuda com as apresentações seria útil." "Claro, senhor. Organizarei tudo", respondeu ela, profissional. Mas William hesitou. Algo raro nele. "E preciso que finja ser minha namorada no evento." Sofia piscou confusa. "Namorada?" Ele respirou fundo. "Minha ex-Vanessa estará lá. Ela é insistente e quero evitar situações constrangedoras. Só por uma noite." Silêncio. Sofia não esperava isso, mas era difícil dizer não. "Tudo bem se for necessário, mas sem pagamento por isso", disse, firme. William pareceu surpreso, mas assentiu. "Obrigado, Sofia." A sexta-feira chegou rápido e Sofia sentia borboletas no estômago enquanto se preparava para o evento. Em frente ao espelho, ajustava o vestido elegante que Chloe insistira em emprestar. "Você precisa arrasar, amiga", dissera Chloe com um sorriso travesso. Sofia não estava tão segura. Fingir ser namorada de William parecia um jogo perigoso, mas ela concordara, e agora não havia volta. Quando William chegou para buscá-la, ele parou por um instante,
os olhos arregalados. Você está deslumbrante, disse, a voz mais suave que o usual. Sofia sorriu, tímida, enquanto entravam no carro. O silêncio no trajeto era carregado, mas não desconfortável. No evento, um salão luxuoso repleto de investidores e luzes brilhantes, Sofia desempenhou seu papel com perfeição. Sorria, conversava com os convidados e ficava ao lado de William como se aquilo fosse natural. Mas não demorou muito para Vanessa aparecer. Que surpresa agradável, disse ela, com um sorriso falso, antes de virar para Sofia. E quem é essa? Sofia, minha namorada, respondeu William, segurando a mão dela com firmeza. Vanessa a mediu de cima a baixo, tentando intimidá-la. Que interessante. Espero que aproveitem a noite, disse, antes de se afastar com um olhar cortante. William apertou a mão de Sofia, como se quisesse tranquilizá-la. Você foi ótima, sussurrou. Ela apenas assentiu, o coração batendo rápido. Mais tarde, enquanto voltavam para casa, William a deixou no apartamento novamente. Você foi incrível hoje. Obrigado por tudo, disse ele sincero. Sofia sorriu mais à vontade. Foi um prazer, senhor. Bennett. Ao sair do carro, porém, ela tropeçou outra vez. William a segurou pela cintura, rindo. Você precisa mesmo olhar por onde anda. Ela riu também, o coração disparado, mas algo no olhar dele mudou, uma intensidade que a fez prender a respiração. Antes que ele dissesse mais, ela agradeceu e subiu, deixando-o na porta com pensamentos confusos. Na manhã seguinte, William chegou ao escritório diferente, mais introspectivo. Durante a reunião diária, ele lançava olhares furtivos para Sofia, que fingia não notar. Após o almoço, Trevor apareceu em sua mesa com um envelope. Sofia, o Sr. Bennett pediu que entregue isso ao financeiro. É urgente, disse, sério. Ela pegou o envelope e desceu. Enquanto esperava o elevador, ouviu vozes conhecidas. Duas colegas do administrativo conversavam. Viu o Sr. Bennett com aquela mulher no evento? Formam um casal interessante, disse uma. Interessante é educado. Ele poderia estar com alguém mais adequado ao cargo dele, respondeu a outra rindo. Sofia sentiu o estômago revirar. Sabia que não era a namorada de verdade, mas por que aquelas palavras a incomodavam tanto? O dia passou arrastado, e ela tentou se concentrar no trabalho. No fim da tarde, William apareceu em sua mesa. Sofia, preciso que me acompanhe a uma reunião externa amanhã. É com um cliente importante e sua ajuda será essencial, disse, entregando uma pasta. Claro, senhor. Prepararei tudo, respondeu ela, mantendo o tom profissional. No dia seguinte, foram juntos. No carro, William estava mais relaxado, compartilhando ideias para projetos futuros. Sofia anotava, mas sorria com alguns comentários leves dele. A reunião foi um sucesso, e ela sentiu seu trabalho sendo reconhecido. Ao fim do dia, ele sugeriu jantar antes de voltar ao escritório. Você merece um descanso depois de hoje, e eu prefiro comer aqui a enfrentar o trânsito, disse, casual. Sofia hesitou, mas aceitou. No restaurante, conversaram sobre trabalho, mas o papo deslizou para assuntos pessoais. Sofia falou um pouco da infância e mencionou a mãe doente. Ela significa tudo para mim. Faço o possível para cuidar dela, disse suave. William a olhou com atenção, como se visse além da fachada profissional. Ele, por sua vez, contou como assumiu a empresa em circunstâncias inesperadas. Nunca planejei isso, mas a vida não pergunta, brincou. Após o jantar, William a levou ao hospital para ver a mãe. No caminho, ele notou a tensão em Sofia, as mãos inquietas, o olhar distante. Chegando lá, ela tentou se despedir rápido, mas ele insistiu em subir. Você me fez companhia no jantar. Quero garantir que sua mãe está bem, disse com um sorriso gentil. Relutante, Sofia concordou. Entraram no quarto e Grace dormia, o som dos aparelhos preenchendo o silêncio. Ela fez uma cirurgia recentemente. Está se recuperando, mas precisa de tempo, explicou Sofia, ajustando o cobertor da mãe. William observou em silêncio, respeitando o momento. Tocou o ombro dela com cuidado. Vou deixá-las em paz. Se precisar de algo, me ligue. Sofia agradeceu com um sorriso tímido. Quando ele saiu, Grace acordou devagar. Sofia? Chamou a voz fraca. Estou aqui, mãe, respondeu ela, segurando sua mão. Grace olhou ao redor, confusa. Quem era aquele homem?
Parecia especial. É seu namorado? Sofia congelou. Sua mãe sempre a pressionava para namorar, viver além do trabalho. Sem pensar, respondeu: Sim, mãe, é meu namorado. O rosto de Grace se iluminou. Finalmente, querida, ele parece ótimo. Sofia sorriu, desconfortável, mas deixou a mentira passar. Minutos depois, Grace dormiu novamente, e Sofia ficou ali refletindo no que acabara de fazer. Na manhã seguinte, ela chamou William para um café numa padaria perto do escritório. Ele aceitou, curioso. Sentados perto da janela, Sofia respirou fundo. Preciso te contar algo. Minha mãe te viu ontem no hospital e eu disse que você era meu namorado. William ergueu uma sobrancelha, mas não parecia surpreso. E por que disse isso? Perguntou calmo. Sofia mexeu no copo, nervosa. Ela sempre me pressiona para namorar. Se preocupa comigo por causa da doença dela. Não quis desapontá-la e saiu sem pensar. William se inclinou, os olhos fixos nos dela. E o que você quer que eu faça? Perguntou, um leve sorriso surgindo. Queria pedir para você fingir ser meu namorado, só enquanto ela estiver no hospital. Não quero que ela se preocupe comigo. Para sua surpresa, ele não hesitou. Claro, Sofia, se isso ajudar você e sua mãe, eu faço. Ela o encarou, aliviada e grata. Obrigada, William. Isso significa muito. Nos dias seguintes, ele entrou no papel com perfeição. Visitava o hospital com Sofia, sempre atencioso, conquistando Grace com facilidade. Para Grace, ele era o genro dos sonhos, e ela não escondia a alegria. Entre visitas e trabalho, Sofia e William passavam mais tempo juntos, e o que era um acordo começava a parecer algo mais real. William se jogou no papel de namorado com um entusiasmo que surpreendia Sofia. Nas visitas ao hospital, ele levava flores para Grace, contava histórias engraçadas e até ajudava a ajustar os travesseiros dela. Grace, encantada, dizia: Você pescou um bom partido, Sofia. Sofia apenas sorria, tentando ignorar o nó no estômago. Era tudo fingimento, mas a cada dia a linha entre o teatro e a realidade ficava mais borrada. Fora do hospital, no escritório, eles continuavam profissionais, mas havia uma proximidade nova, um olhar mais demorado, uma risada compartilhada. Uma noite, após uma visita, William a deixou em casa como de costume. Caminharam até a porta do apartamento em silêncio, o ar fresco da noite envolvendo-os. Sofia virou-se para se despedir, mas ele a segurou pelo braço com suavidade. Sofia, espera, disse, os olhos intensos, quase vulneráveis. Antes que ela pudesse reagir, ele se inclinou e a beijou. Foi um beijo gentil, hesitante, mas carregado de algo que nenhum dos dois podia nomear. Sofia congelou por um instante, mas logo se deixou levar, correspondendo antes que a razão a puxasse de volta. Quando se afastaram, William a encarou, o rosto sério. Sei que isso é só um acordo, mas está ficando difícil fingir, admitiu, a voz baixa. Sofia ficou sem palavras, o coração disparado, a mente em caos. Sem saber o que dizer, ela entrou no apartamento depressa, deixando-o na porta, perdido em seus próprios pensamentos. O beijo ficou ecoando nela a noite toda, quente, confuso, perigoso. Na manhã seguinte, Sofia chegou ao escritório mais cedo, precisando de tempo para organizar as ideias. O beijo de William mexera com ela de um jeito que não esperava. Havia conexão ali, mas também complicação. Ela não podia se envolver com o chefe, não com tantas responsabilidades, não com a vida de sua mãe nas mãos. William, por outro lado, entrou no escritório com a calma habitual, mas seus olhos a buscavam. Ele sorria como sempre, mas havia algo diferente, uma espera silenciosa que ela fingia não ver. O dia passou tenso. Sofia se afundava no trabalho, evitando falar do que acontecera, enquanto William lançava olhares que ela ignorava. Ao fim do expediente, ela só queria escapar, buscar alívio na rotina. Mas, ao sair do prédio, 2 homens a esperavam na calçada. Vestiam jaquetas gastas, os rostos duros. Sofia os reconheceu na hora. Eram os agiotas de quem pegara dinheiro para a cirurgia da mãe. Senhorita Clark, estamos esperando esse pagamento há tempo demais, disse um cruzando os braços. Nossa paciência tem limite, completou o outro, o tom ameaçador. Sofia respirou fundo, tentando manter a calma. Por favor, só mais um pouco de tempo. Estou quase conseguindo o dinheiro, juro, respondeu,
a voz tremendo. Mal sabia ela que William saíra por uma porta lateral e ouvia tudo. Ele ficou nas sombras, observando, enquanto as palavras de Sofia ecoavam em sua mente. Estou quase conseguindo o dinheiro. De repente, peças começaram a se juntar para ele. O encontro no restaurante, a proximidade no trabalho, agora isso. Seria tudo um plano? Ela sabia quem ele era desde o início? Os homens trocaram poucas palavras ríspidas e se foram, deixando Sofia aliviada, mas trêmula. William, sem revelar que ouvira, entrou no carro. Na volta para casa, sua cabeça girava. Ela sentou na minha mesa por acaso mesmo? Ou foi tudo calculado? Lembrou-se da conexão que sentia com ela, mas agora a dúvida envenenava cada memória. Será que Sofia o usara, mirando sua posição e seu dinheiro? A suspeita pesava como chumbo. No dia seguinte, Sofia chegou cedo novamente, o peso da noite anterior ainda nos ombros. Quando viu William entrar, ofereceu um sorriso tímido. "Bom dia, Sr. Bennet", disse, suave. Para sua surpresa, ele passou direto, sem nem olhar. A frieza dele a desconcertou. Durante o dia, William manteve distância, falando com ela só o necessário, o tom seco e cortante. Sofia sentia a tensão crescer a cada hora, uma muralha invisível entre eles. Ao fim do expediente, ela não aguentou mais o silêncio. Bateu na porta do escritório dele e entrou sem esperar convite. "Com licença, Sr. Bennet. Precisamos conversar", disse, cruzando os braços para esconder o nervosismo. Ele ergueu os olhos, o rosto impassível. "O que é, Sofia? Estou ocupado", respondeu ríspido. Ela franziu a testa. "Está tudo bem? Você mudou hoje. Fiz algo errado?" William soltou uma risada amarga. "Errado? Vamos ver, Sofia. Você acha que sentar na minha mesa aquele dia foi coincidência? Ou um plano bem pensado?" Ela piscou confusa. "Do que você está falando?" Ele se levantou, apoiando as mãos na mesa, os olhos fixos nos dela. "Estou dizendo que você se aproximou de mim sabendo quem eu era, sabendo que eu podia resolver seus problemas. Tudo isso foi armado, não foi?" Sofia ficou paralisada, o choque dando lugar à dor. "Você realmente acredita nisso?" perguntou, a voz falhando. "O que mais eu devo pensar? Ontem te ouvi pedindo tempo para aqueles caras por dinheiro." "O que parece, Sofia?" disse ele, o tom mais alto, misturando raiva e decepção. "Você acha que eu seria capaz de manipular alguém assim?" retrucou ela, os olhos marejados. "Não sei mais o que pensar. Só vejo uma história que faz sentido e estou cansado de ser enganado por boas intenções que viram mentiras", disparou William. Sofia apertou os punhos, lutando contra as lágrimas. "Nunca imaginei que você pensaria tão pouco de mim. Se é assim que me vê, não há nada que eu possa fazer para mudar isso. Esperava mais de você, William." Sem esperar resposta, ela virou-se e saiu, batendo a porta com força. Lágrimas escorreram enquanto descia o corredor, o coração partido. Sozinha, ela se perguntava como algo que parecia tão certo desmoronara tão rápido. William, ainda no escritório, afundou na cadeira. Queria estar certo, mas a dor nos olhos dela o incomodava. Parecia real demais para ser fingimento. Passou as mãos pelo cabelo, confuso. Será que julgara Sofia rápido demais? A dúvida começava a corroer sua certeza, mas o estrago já estava feito. Sofia acordou com os olhos inchados, a noite anterior gravada em sua mente como um pesadelo. As palavras duras de William cortavam fundo, mas ela se recusava a desmoronar. Precisava manter a dignidade, mesmo com o coração em pedaços. No escritório, decidiu focar no trabalho e evitar qualquer interação pessoal com ele. Era sua armadura contra a mágoa. Quando chegou, sentou-se em sua mesa, os dedos voando sobre o teclado, ignorando o burburinho ao redor. William, por outro lado, não dormira. Passara a noite revirando cada momento com Sofia. O beijo, as risadas, a forma como ela cuidava da mãe. A conversa com os agiotas que ouvira o assombrava, mas a reação dela, tão crua e ferida, não saía de sua cabeça. Será que errara feio? Pela manhã, ele entrou no escritório com olheiras, o rosto tenso. Viu Sofia de longe, concentrada, e sentiu um aperto no peito. Queria falar com ela, mas não sabia por onde começar. Mais tarde, Trevor entrou em seu escritório com relatórios. Notando a expressão de William, hesitou. "Senhor, parece preocupado. Algo errado?" William balançou a cabeça, mas cedeu. "É a Sofia.
Não sei se fui justo com ela ou se cometi um erro enorme. Trevor, que conhecia um pouco da história dela, decidiu falar. Se me permite, senhor, Sofia é uma das pessoas mais dedicadas aqui. Ela trabalha duro para sustentar a mãe doente e nunca pediu nada a ninguém. Se acha que ela tem segundas intenções, talvez valha repensar. As palavras de Trevor acertaram William como um soco. Ele lembrou da força silenciosa de Sofia, da forma como ela carregava tudo sozinha. Continue, pediu a voz baixa. Ouvi rumores que ela pegou dinheiro emprestado para pagar a cirurgia da mãe. Está lutando para quitar isso, mas nunca usou como desculpa para pedir ajuda. Ela é orgulhosa, senhor. Talvez devesse considerar isso antes de julgá-la. William afundou na cadeira, o peso do erro caindo sobre ele. Fora cego, deixando a desconfiança ofuscar o que conhecia dela. Ao fim do dia, ele decidiu agir. Precisava falar com Sofia, pedir desculpas, ainda que fosse só o primeiro passo. Foi até a mesa dela, mas estava vazia. Ela já saíra. Determinado, dirigiu-se ao hospital, sabendo que Grace era o refúgio de Sofia. Chegando lá, a encontrou na sala de espera, a cabeça entre as mãos, exausta. Sofia, chamou suave. Ela ergueu os olhos surpresa, mas seu rosto endureceu. O que você está fazendo aqui? Perguntou, fria. William sentou ao lado dela, sentindo o peso do momento. Vim me desculpar. Fui injusto com você. Sofia cruzou os braços, tentando se proteger. Injusto é pouco, William. Você me acusou de algo horrível sem nem tentar entender a verdade. Ele assentiu, sincero. Eu sei e me arrependo. Ouvi pedaços de uma conversa e tirei conclusões precipitadas. Me deixa consertar isso, por favor. Sofia o encarou, os olhos cheios de dor, mas com um brilho que ele esperava ser esperança. Sabe como é ser acusada de algo que você não fez? Perguntou, a voz tremendo. Eu nunca faria o que você pensou. William baixou a cabeça, sentindo o impacto das palavras. Eu sei disso agora. Farei o que for preciso para te provar quanto sinto. Ela ficou em silêncio, avaliando-o. Não era só raiva que sentia. Havia saudade do que tinham antes. Me diz como, pediu quase um sussurro. Nos dias seguintes, William começou a mostrar sua determinação. Passava na mesa dela com café, ajudava com relatórios, dava espaço para ela visitar a mãe. Eram gestos pequenos, mas constantes, carregados de intenção. Sofia, hesitante, notava a sinceridade. Aos poucos a raiva cedia a uma esperança cautelosa. Talvez ele realmente quisesse se redimir. Uma tarde, enquanto trabalhavam numa apresentação, William parou e a olhou. Sofia, só quero que saiba que não preciso de provas da sua honestidade. Confio em você, e sinto muito por não ter confiado antes. Ela o encarou, surpresa. Ele, um homem que raramente admitia erros, estava se abrindo assim. Acredito em você, William, mas vai levar tempo para reconstruir o que quebrou, disse honesta. Ele assentiu, aceitando. Estou disposto a esperar o quanto for preciso. O pedido de desculpas foi um marco, mas Sofia permanecia cautelosa. Ainda assim, algo inegável crescia entre eles novamente. Uma chama que nem o erro dele conseguira apagar. William refletia sobre o hospital constantemente. Percebia agora que Sofia era genuína, algo raro no mundo de aparências em que vivia. Queria merecê-la, mas sabia que o caminho seria longo. Na manhã seguinte, Sofia encontrou William no refeitório com 2 cafés. Ele ofereceu um e ela hesitou antes de aceitar. Obrigada, disse, o tom reservado, mas educado. Sei que tenho muito a provar para reconquistar sua confiança, começou ele sério. Mas não vou desistir de consertar isso. Sofia tomou um gole, o calor do café a confortando. Consertar é mais que palavras, William. É sobre ações, respondeu firme. Ele assentiu, aceitando o desafio. Naquela tarde, revisando a apresentação, ele estava mais quieto, hesitante. Finalmente falou. Posso te perguntar algo? Ela ergueu os olhos. Claro. Por que você não pediu ajuda? Você é tão forte, carrega tudo sozinha. Mas às vezes pedir ajuda não é fraqueza, é só humano. A pergunta a pegou desprevenida. Após um silêncio, ela respondeu. Sempre foi difícil para mim. Acho que pedir ajuda parece dependência, e eu quis provar que consigo sozinha. Sempre foi assim. William a ouviu, entendendo algo essencial sobre ela. O silêncio entre eles não era mais tenso,
mas cheio de compreensão. Ao fim do dia, ele a acompanhou ao elevador. Antes de ela entrar, disse: "Sei que você está tentando, William, e eu agradeço." Deu um pequeno sorriso e o elevador fechou. Para William, aquele sorriso foi um raio de luz, pequeno, mas significativo. Sabia que estava no caminho certo, mesmo que ainda houvesse muito a fazer. William acordava todos os dias com um propósito claro: reconquistar a confiança de Sofia. Ele a observava no escritório, notando como ela baixava a guarda aos poucos, mas ainda carregava uma sombra de cautela. Para Sofia, o perdão era um processo lento. As ações de William a tocavam, mas a ferida da desconfiança ainda doía. Mesmo assim, ela não podia negar que sentia falta da conexão que tinham antes, aquele calor que surgia quando estavam juntos. Uma manhã, Sofia chegou e encontrou um bilhete em sua mesa. Era de William, convidando-a para uma reunião com um novo cliente à tarde. "Você aceitou, né?" perguntou Chloe, aparecendo com um café. Sofia deu de ombros. "Não tenho muita escolha. É trabalho." Chloe a encarou sorrindo. "Trabalho, sei. Mas não finja que não gosta da atenção. Ele está tentando, Sofia." Ela suspirou, pensando nas palavras da amiga. Talvez Chloe tivesse razão. Ninguém era perfeito, e William parecia querer consertar as coisas. Mais tarde ele apareceu em sua mesa. "Pronto para irmos?" perguntou casual. No carro, o silêncio era tranquilo, mas William parecia nervoso. "Sofia", começou enquanto dirigia, "sei que ainda temos muito para resolver, mas quero que saiba que estou aqui, pronto para ouvir quando você quiser falar." Ela o olhou, avaliando a sinceridade nos olhos dele. "Obrigada por dizer isso, William. Por agora, acho que devemos focar no trabalho", respondeu firme, mas gentil. Ele assentiu, respeitando o limite. A reunião foi um sucesso. Sofia ficou impressionada com a habilidade de William em negociar e fechar acordos. Era fácil esquecer o quanto ele era bom no que fazia. Quando terminaram, ele a surpreendeu. "Foi um dia longo. Que tal jantar antes de voltar? Merecemos um descanso", sugeriu, com um sorriso leve. Ela hesitou, mas aceitou. No restaurante, o papo fluiu fácil. William contou histórias engraçadas do início da carreira, e Sofia riu, sentindo-se à vontade pela primeira vez em semanas. Ao voltarem para o carro, ele parou de repente e a encarou. "Sofia, sei que você ainda tem motivos para duvidar de mim, mas quero que saiba que estou tentando ser alguém melhor. Por você." As palavras a pegaram desprevenida, o coração acelerando. Ela desviou o olhar, buscando forças para responder, mas ficou em silêncio. Nos dias seguintes, os gestos dele continuaram, pequenos, mas cheios de significado. Ele aliviava a carga de trabalho dela, perguntava sobre Grace, mostrava que se importava. Sofia percebia o esforço, e algo em sua postura começava a mudar. Uma noite, revisando um projeto no escritório, William se aproximou, hesitante. Ela estava concentrada nos papéis, mas sentiu a presença dele e ergueu os olhos. "Posso te perguntar algo?" disse ele cauteloso. "Claro", respondeu Sofia, curiosa. Ele respirou fundo. "Por que você não desistiu de mim depois de tudo? Por que ainda está aqui, me dando uma chance de consertar as coisas?" A pergunta a fez pausar. Após um instante, ela respondeu sincera. "Acho que vi algo em você, William. Mesmo depois do que aconteceu, acredito que você é mais do que o cara que me julgou mal. Você é mais que isso." William sentiu um alívio imenso, uma onda de emoção o invadindo. Ele se inclinou um pouco, como se quisesse se aproximar, mas parou respeitando os limites. "Você não sabe o quanto isso significa", disse, a voz carregada. Sofia desviou o olhar, nervosa, mas um pequeno sorriso surgiu em seus lábios. Ao sair da sala, ele percebeu que, pela primeira vez em semanas, havia uma luz real de esperança entre eles. Ainda havia trabalho a fazer, mas estava disposto a tudo para recuperar o que perderam. Dias depois, uma interrupção abalou a calma de Sofia. Emily, uma colega competitiva e mordaz, apareceu em sua mesa. "Nossa, Sofia, você realmente sabe usar seus talentos para subir na empresa, hein?" disse, com um sorriso venenoso. Sofia parou de digitar, confusa. "Do que você está falando?" Emily riu. "Ficar pertinho do chefe e bancar a boa moça funciona, né? Quem sabe até onde você chega assim?" As palavras cortaram como faca, mas antes que Sofia respondesse,
William surgiu no corredor, ouvindo tudo. Emily, quer explicar o que está acontecendo aqui? Perguntou ele, o tom firme. Ela congelou, surpresa. Nada, Sr. Bennet, só uma conversa entre colegas, gaguejou. Ele cruzou os braços, irritado. Se isso é conversa para você, deixa eu esclarecer. Não tolero esse tipo de comportamento na minha equipe. Sofia está aqui pelo mérito dela, e não vou permitir que digam o contrário. Entendido? Emily murmurou algo e saiu rápido, envergonhada. William virou-se para Sofia. Você está bem? Sim, obrigada, William, respondeu ela, ainda processando. Não deixa gente como ela te afetar. Você é melhor que isso, disse ele, com um sorriso encorajador antes de voltar ao escritório. O gesto a marcou. Ele a defendera sem hesitar, e isso mexeu com ela mais do que queria admitir. Mais tarde, refletindo, William decidiu entender melhor a situação de Sofia. Aqueles homens que a confrontaram ainda o incomodavam. Fez algumas ligações discretas e descobriu. Eram agiotas, conhecidos por explorar pessoas vulneráveis. Sem pensar duas vezes, ele marcou um encontro com eles num lugar afastado. Foi direto ao ponto. Sophia Clark não deve mais nada a vocês. Aqui está o dinheiro, com juros. E escutem bem, se eu souber que se aproximaram dela ou da mãe dela de novo, as consequências não vão ser só financeiras. Os homens, intimidados pelo tom sério de William, pegaram o dinheiro e assentiram. Ao sair, ele sentiu um alívio imenso. Sofia estava livre daquele peso. 2 dias depois, Sofia soube por Chloe, que ouvira rumores. Furiosa, foi ao escritório dele. William, preciso falar com você, disse, entrando sem bater. Ele ergueu os olhos, surpreso. Por que pagou minha dívida? Quem te deu esse direito? Perguntou a voz firme, mas cheia de emoção. Ele respirou fundo. Fiz porque me importo com você, Sofia. Não podia deixar aqueles caras te ameaçarem. Ela balançou a cabeça, frustrada. Você não entende. Era algo que eu precisava resolver sozinha. Agora parece que te devo algo, e eu nunca quis isso. William se levantou, aproximando-se. Você não me deve nada. Fiz isso para te proteger, não para te prender. Eles se encararam, o ar pesado de tensão e sentimentos confusos. De repente, ele a puxou para um beijo, intenso, mas cheio de cuidado. Sofia hesitou, mas cedeu, deixando-se levar por um instante antes de se afastar, os olhos brilhando. Isso tá ficando mais complicado do que deveria, disse com um sorriso tímido. O beijo no escritório deixou Sofia atordoada, mas também mais leve. Quando se afastaram, William a encarou com um sorriso aliviado. Isso tá ficando mais complicado do que deveria, dissera ela. E ele riu, concordando. Então vamos simplificar. Sophia Clark, quer ser minha namorada? Perguntou, segurando a mão dela, os olhos cheios de esperança. Ela hesitou, o coração acelerado, mas o sorriso dele a desarmou. Sim, William, quero, respondeu, tímida. Ele colocou um anel delicado em seu dedo. Não de noivado, mas um símbolo de algo real começando ali. Nos dias seguintes, a dinâmica entre eles mudou. No trabalho, mantinham o profissionalismo, mas havia uma energia nova, um olhar cúmplice, um toque discreto. William parecia mais relaxado, sorrindo com facilidade, enquanto Sofia, apesar das preocupações com a mãe, sentia uma confiança crescente ao lado dele. Uma tarde, revisando uma campanha de marketing, ele a olhou. Já te disse como você é incrível no que faz? Perguntou, casual. Ela riu, mexendo nos papéis. Não precisa exagerar. Só faço o meu trabalho. Não é exagero. Sua dedicação me inspira, insistiu ele, inclinando-se para ela. Antes que Sofia respondesse, Chloe entrou com documentos. Espero não estar atrapalhando algo importante, ou romântico, brincou, piscando. Sofia revirou os olhos. Estamos trabalhando, Chloe. Claro que sim, retrucou a amiga, saindo com um olhar sugestivo. William riu, e Sofia escondeu um sorriso. Esses momentos leves estavam se tornando comuns, e ela gostava disso. Dias depois, ele a surpreendeu com uma ideia. Quero conhecer sua mãe de verdade. Acho que seria bom passar mais tempo com ela, disse durante um almoço no escritório. Sofia parou, garfo no ar. Você quer ir ao hospital? Não é exatamente um lugar agradável. Não é sobre o lugar. Se é importante para você, é para mim, respondeu ele sincero.
O coração dela aqueceu. Era difícil não se render àquele cuidado. Tudo bem, vamos juntos, cedeu grata. Naquela noite visitaram Grace. Ela os recebeu com um sorriso radiante. William, que bom te ver de novo. Sofia não para de falar de você, disse brincalhona. Não é verdade, mãe, protestou Sofia enquanto ele ria. Sempre um prazer, Grace. Como você está hoje? Perguntou, mudando de assunto com habilidade. A interação fluiu fácil, e Sofia sentiu um alívio ao vê-los tão à vontade. William parecia se encaixar na vida dela de um jeito que ela não esperava. Alguns dias depois, ele a surpreendeu novamente. Tira o fim de semana de folga. Preciso de você descansada para uma surpresa, disse misterioso. Curiosa, ela aceitou. No sábado, William a levou a um parque tranquilo, longe da cidade. Caminharam entre árvores, o ar fresco aliviando a tensão dela. Obrigada por isso, William. Eu precisava mesmo de um momento assim, disse sincera. Ele pegou a mão dela. Você merece muito mais, Sofia. Só quero te ver feliz. Sentaram num banco perto de um lago, e Sofia se abriu mais. Falou das ambições de infância, dos medos que carregava. William ouvia, atento, como se cada palavra fosse um tesouro. Você tem uma força que eu admiro muito, disse, segurando o olhar dela. E você me faz acreditar que posso ser ainda mais forte, respondeu ela sorrindo. De repente, ele a beijou. Um beijo terno, cheio de promessas silenciosas. Não sabia que podia sentir isso de novo até te conhecer, confessou ele, a voz suave. Acho que sentimos o mesmo, admitiu Sofia, o rosto quente. Os dias seguintes foram marcados por essa proximidade. No trabalho, ele começou a incluí-la em decisões importantes, valorizando suas ideias. Sofia se sentia mais segura, parte de algo maior. Mas o escritório também mudava. Embora tentassem ser discretos, os colegas notavam. Um olhar demorado, um sorriso sutil. Uma manhã, William apareceu em sua porta com um envelope. Preciso da sua ajuda fora do escritório hoje. Pode vir comigo? Perguntou casual. Claro, o que é? Respondeu ela intrigada. Uma visita a um parceiro da empresa. Uma viagem rápida, disse evasivo. Mais tarde, Sofia percebeu que não era tão simples. Ele a levou a um vinhedo afastado, com colinas verdes e um céu impecável. Esse é o parceiro? Perguntou, surpresa com a beleza. William sorriu, abrindo a porta do carro. Não exatamente. Esse lugar é especial para mim. Queria dividir com você. Ela ficou sem palavras. Sentaram numa varanda com uma mesa pronta. Vinho, velas, flores. Por que me trouxe aqui? Perguntou curiosa. Ele a olhou sério, mas vulnerável. Esse lugar me lembra que a vida é feita de escolhas. Venho aqui quando preciso de clareza. Ultimamente só penso em como quero você na minha vida. O coração de Sofia disparou. Antes que respondesse, um garçom trouxe o vinho, dando-lhe tempo para absorver as palavras. Durante o almoço, ele contou histórias da infância, revelando camadas que raramente mostrava. Sofia viu além do CEO, um homem complexo que ela ainda descobria. Ao voltarem, o trabalho os engoliu novamente. No dia seguinte, uma reunião com investidores os colocou em lados opostos. Sofia desafiou as ideias dele, sugerindo alternativas ousadas. A discussão foi profissional, mas tensa. Depois, ele a chamou ao escritório. Podia ter me avisado das suas ideias antes, né? Disse, tentando soar firme. Ela sorriu, provocadora. Achei que você gostasse de desafios. Ele a estudou por um instante, rindo. Gosto, mas você me pegou desprevenido. Isso é raro. Riram juntos, aliviando a tensão. Trabalho era essencial para ambos, mas estavam aprendendo a equilibrar o pessoal e o profissional. Mais tarde, um susto abalou Sofia. Chloe ligou do hospital. Sofia, vem agora. Sua mãe piorou. Ela largou tudo e correu, William insistindo em ir junto. No hospital, Grace estava estável, mas precisaria de mais cuidados. Sofia ouviu os médicos com lágrimas silenciosas, enquanto William segurava sua mão, firme como uma âncora. Após a consulta, ele a abraçou. Tô aqui, Sofia. Você não precisa passar por isso sozinha. Ela se agarrou a ele, encontrando conforto. Nos dias seguintes, William ajustou a agenda dela, organizou visitas ao hospital, fez tudo para aliviar seu fardo. Chloe notou. Ele te ama de verdade, sabia? Não é todo dia que se acha alguém assim.
Sofia sorriu, mas ainda temia depender dele. Porém, naquela noite, revisando papéis no escritório, ele quebrou o silêncio. Quero ser sua base, Sofia. Sua força quando precisar. Ela o encarou emocionada. Nunca imaginei alguém fazendo tanto por mim. Ele tocou seu rosto e ela o beijou, lento, significativo. Algo mudara. Não era mais só equilíbrio. Estavam construindo algo juntos. Sofia saiu do escritório de mãos dadas com William naquela noite, sentindo as peças de sua vida finalmente se encaixarem. A presença dele durante os dias difíceis a fazia lembrar o que era segurança, algo que ela quase esquecera. Mas sabia que equilibrar o pessoal e o profissional agora como namorados seria um teste. No trabalho, os olhares curiosos e cochichos discretos já começavam a surgir, e ela temia que isso afetasse sua credibilidade. Uma tarde, enquanto trabalhava num projeto urgente, Chloe se aproximou, a voz baixa. Tem algo que você precisa saber. Emily está espalhando que você ganha tratamento especial por causa do William. Sofia suspirou, já esperando algo assim. Não me surpreende. Ela sempre me viu como ameaça, mesmo antes dele. Chloe franziu a testa. Verdade, mas agora ela está tentando virar os outros contra você. Quer te isolar. As palavras pesaram, mas Sofia decidiu agir. Não deixaria boatos mancharem seu esforço. Mais tarde foi ao escritório de William. Precisamos conversar, disse, fechando a porta. Ele ergueu os olhos, intrigado. Sobre o quê? Sobre como nosso namoro está sendo visto aqui. Tem rumores, e isso pode afetar minha reputação profissional. William ficou sério, levantando-se. Quem está fazendo isso? Não importa quem, William, quero resolver sozinha. Preciso provar que estou aqui pelo meu trabalho, não por nós. Ele hesitou, mas assentiu. Entendo, mas se precisar de mim, estou aqui. Naquela noite, algo inesperado aconteceu. Enquanto revisava documentos em casa, William recebeu um telefonema da segurança. Sr. Bennett, os homens que você pagou para deixar a senhorita Clark em paz foram vistos por aí de novo. A raiva subiu quente em seu peito. Ele os confrontara antes, mas a ideia de eles ainda rondarem o incomodava. Ordenou que fossem monitorados e, no dia seguinte, decidiu enfrentá-los novamente. Foi até um bar decadente onde os encontrou. Ao vê-lo, eles tentaram se explicar. Sr. Bennett, não queremos confusão. Estamos aqui por um trabalho, nada com a senhorita Clark, disse um, nervoso. William cortou o tom gélido. Escutem bem. Não quero vocês perto da Sofia ou da mãe dela. Se eu souber disso, não vai ser só uma conversa, entenderam? Eles assentiram intimidados e ele saiu sentindo que encerrara o assunto, mas sabia que precisava contar a Sofia. 2 dias depois, ela notou algo estranho nele, uma preocupação que ele tentava disfarçar. No fim do expediente, foi ao escritório dele. William, o que está acontecendo? Você está diferente, disse, fechando a porta. Ele hesitou, mas cedeu. Fui atrás daqueles caras que te ameaçaram. Soube que estavam por aí e quis garantir que não te incomodassem mais. Sofia congelou, surpresa, dando lugar à frustração. Você fez isso de novo sem me contar? Perguntou, a voz subindo. Fiz porque me preocupo, Sofia. Eles eram um risco para você e sua mãe, justificou ele. Não preciso que você resolva tudo por mim, William. Posso lidar com meus problemas. Isso não é sobre você. É sobre mim, retrucou ela, firme. O tom dela o fez parar. Entendo, mas não consigo ficar parado vendo você em perigo, disse sincero. O silêncio caiu, pesado, mas algo mudou. Sofia percebeu que, apesar de discordar do método, ele agira por cuidado. Ela respirou fundo, acalmando-se. Só preciso que confie em mim, William. Não quero me sentir dependente. Ele deu um passo à frente, pegando as mãos dela. Confio em você, Sofia. Só quero ser alguém que você possa contar, sem precisar pedir. Ela o encarou, emoção subindo aos olhos. Antes que respondesse, ele a beijou. Um beijo terno, cheio de entendimento. Desta vez era mais que paixão, era uma ponte após o conflito. Ao se afastarem, ele sorriu. Acho que precisamos aprender a lidar com nossos jeitos, mas não quero que isso nos separe. Sofia assentiu, um sorriso tímido surgindo. Então vamos fazer funcionar juntos. Eles se abraçaram, mais fortes que nunca. Nos meses seguintes, a relação floresceu entre desafios e esperança.
Cuidar de Grace e o ritmo intenso do trabalho os uniam ainda mais. Uma tarde, Sofia recebeu uma ligação que esperava há tempos. Senhora Clark, boas notícias. Sua mãe está se recuperando bem. Podemos dar alta em poucos dias, disse o médico. Lágrimas de alegria brotaram e ela correu ao escritório de William. Minha mãe vai para casa, exclamou quase sem fôlego. Ele se levantou, puxando-a para um abraço apertado. Que incrível, Sofia. Sabia que esse dia ia chegar. Quero levá-la logo. Tô tão animada, disse ela radiante. E eu quero estar lá com você. Vamos fazer isso juntos, ofereceu ele. Ela hesitou, mas aceitou, sabendo que a presença dele tornaria o dia especial. No sábado foram ao hospital. Sofia mal continha a excitação ao andar pelos corredores com William. Chegando ao quarto, Grace os recebeu com um sorriso brilhante. Minha menina, disse abrindo os braços. Sofia a abraçou enquanto William observava, emocionado. E esse é o cavalheiro que não larga minha filha, brincou Grace olhando para ele. Só cumpro o meu dever, Grace, respondeu William sorrindo. Com cuidado, levaram Grace para casa. Sofia arrumou tudo para o conforto da mãe, e nos dias seguintes, Grace melhorou surpreendentemente. Você tá roubando meu lugar, William, brincou ela, enquanto ele servia chá. Só quero te deixar bem para ganhar de você no carteado, retrucou ele, arrancando risadas. A convivência criava um laço forte entre William e Grace, aquecendo o coração de Sofia. Meses depois, William planejou algo especial. Tira o fim de semana de folga. Tenho uma surpresa, pediu, enigmático. Intrigada, ela concordou. No sábado, ele a levou a uma praia isolada. O pôr do sol pintava o céu de laranja, e uma brisa suave os envolvia. Caminharam até um gazebo decorado com luzes e pétalas, uma mesa com vinho e velas ao centro. William, o que é isso? Perguntou Sofia, maravilhada. Ele segurou a mão dela, guiando-a à mesa. Após o jantar, enquanto falavam do futuro, ele se levantou, visivelmente emocionado. Sofia, tudo isso é para mostrar o quanto você é especial para mim. Você mudou minha vida de formas que não consigo contar. Ajoelhou-se, pegando um anel. Não quero passar mais um dia sem você. Quer casar comigo? Lágrimas rolaram pelo rosto dela. Sim, William. 1000 vezes sim, exclamou, rindo e chorando. Ele colocou o anel, levantou-se e a beijou. Um momento perfeito, o início de algo ainda maior. O pedido de casamento na praia deixou Sofia nas nuvens. Quando William colocou o anel em seu dedo, ela sentiu o peso de um futuro que nunca imaginara, não com alguém como ele que entrara em sua vida por um acaso tão improvável. Nos dias seguintes, a notícia se espalhou como fogo no escritório. Chloe foi a primeira a reagir, correndo até a mesa de Sofia com um grito. Você tá noiva! Eu sabia que ele ia te conquistar. Sofia riu, mostrando o anel. Foi inesperado, mas perfeito. William, por sua vez, parecia mais leve que nunca. No trabalho, mantinham o profissionalismo, mas os colegas notavam a mudança, o jeito como ele sorria ao passar por ela, o tom mais suave quando falavam. Planejaram o casamento com cuidado, querendo algo simples, mas significativo. Sofia escolheu um vestido branco clássico, enquanto William insistia em detalhes que refletissem a jornada deles, como o bolo que brincava com o primeiro encontro desastroso. Sem cachorros dessa vez, disse ele rindo, e ela revirou os olhos, mas adorou a ideia. Grace, agora em casa e recuperada, era a mais animada. Minha filha com um homem que a ama de verdade, é tudo o que eu queria, dizia, os olhos brilhando. Sofia passava horas com ela, ajustando planos e ouvindo conselhos. William também se aproximava de Grace, trazendo flores ou jogando cartas com ela, o que só aumentava a aprovação da sogra. Ele é um keeper, Sofia, brincava Grace, e ela assentia, o coração quente. Mas nem tudo era tranquilo. No escritório, Emily continuava sua campanha silenciosa. Uma manhã, Sofia ouviu colegas sussurrando perto da máquina de café. Ela só tá subindo por causa dele, né? Que conveniente, disse um, ecoando as insinuações de Emily. Sofia respirou fundo, decidida a não se abalar. Foi até William no almoço. Os rumores estão piorando. Preciso provar meu valor sem você interferir, disse, firme. Ele franziu a testa, mas concordou. Você é mais forte que isso, Sofia. Mostra para eles. Naquele dia, ela assumiu a liderança de um projeto importante,
uma campanha ousada que exigia criatividade e precisão. Trabalhou até tarde, revisando cada detalhe, e na apresentação brilhou. Os colegas, até os mais céticos, aplaudiram. William, presente na sala, sorriu orgulhoso, mas deixou o crédito todo com ela. Quando Emily tentou um comentário ácido depois, foi ignorada. Sophia provara seu lugar, e os boatos começaram a morrer. Enquanto isso, William lidava com um eco do passado. Uma noite, revisando papéis em casa, recebeu outro aviso da segurança. Os agiotas foram vistos novamente, Sr. Bennet. Nada direto com a senhorita Clark, mas achamos que devia saber. A raiva voltou, mas ele sabia que precisava ser honesto com Sophia. No dia seguinte, chamou-a ao escritório. Preciso te contar algo. Aqueles caras reapareceram. Não te procuraram, mas fui avisado, disse, tenso. Sophia cruzou os braços, o rosto endurecendo. E o que você fez dessa vez? Nada ainda. Quis te contar primeiro, respondeu ele, sincero. Ela relaxou um pouco, surpresa. Obrigada por me incluir. Mas, William, se eles voltarem, quero resolver do meu jeito. Confia em mim? Ele assentiu, aliviado. Confio. Só me avise se precisar de mim. Era um marco. Ele aprendera a respeitar a força dela, e Sophia viu isso como prova do amor dele. Os preparativos do casamento avançavam. Uma tarde, William a levou para escolher flores, e eles riram tentando combinar cores. Você já viu um CEO tão indeciso com pétalas? Brincou ele. Só o meu, retrucou ela, beijando-o rápido. Momentos assim os mantinham conectados, mesmo com a correria. Grace, cada dia mais forte, ajudava com ideias. Quero dançar no seu casamento, Sophia, disse determinada, e ela prometeu que sim. Mas uma semana antes do grande dia, um susto abalou Sophia. Grace teve uma recaída leve, nada grave, mas o suficiente para levá-la ao hospital por uma noite. Sophia correu para lá, o medo apertando o peito. William foi junto, segurando sua mão no carro. Ela vai ficar bem, Sophia. Estamos juntos nisso, disse calmo. No hospital, os médicos tranquilizaram. Grace só precisava de repouso. Sophia ficou ao lado da mãe, aliviada, enquanto William trazia café e ficava por perto, um pilar silencioso. Grace, acordando, viu os dois e sorriu. Vocês são um time e tanto. Tô orgulhosa. Sophia segurou a mão dela, emocionada. Você é minha força, mãe. William tocou o ombro dela, e naquele momento ela sentiu que tudo valia a pena. Grace voltou para casa no dia seguinte, e os planos seguiram. O casamento seria em um jardim ao ar livre, com luzes suaves e uma pista de dança para Grace cumprir sua promessa. Na véspera, Sophia e William jantaram juntos, revisando os últimos detalhes. Nervoso? Perguntou ela, brincando com o garfo. Com você do meu lado? Nunca, respondeu ele, pegando a mão dela. Você mudou tudo, Sophia. Não vejo a hora de dizer sim. Ela sorriu, o coração cheio. Nem eu. Naquela noite, ela sonhou com o altar, com Grace sorrindo na primeira fila, e acordou sabendo que o dia seguinte seria o começo de algo eterno. O dia do casamento amanheceu perfeito. Sophia se arrumava com Chloe, que ajeitava o véu. Você tá radiante, amiga. Ele não vai aguentar te ver, disse rindo. Sophia olhou no espelho, o vestido branco realçando sua força e suavidade. No jardim, William esperava no altar, impecável em seu terno, o sorriso crescendo ao vê-la chegar. Grace, na primeira fila, enxugava lágrimas. Minha filha achou alguém que a ama como merece, sussurrou para Chloe. Sophia caminhou até ele, os olhos fixos nos dele. Quando parou ao seu lado, trocaram um olhar que dizia tudo. Os votos vieram carregados de emoção. Sophia, você me ensinou o que é amor verdadeiro. Prometo te apoiar, te amar e te respeitar sempre. Hoje te dou meu coração, disse William, a voz firme mas trêmula. William, você chegou sem aviso, mas trouxe luz e força. Prometo te amar com tudo que sou e enfrentar a vida contigo. Não importa o que venha, respondeu ela, lágrimas escorrendo. O oficial declarou, vocês são marido e mulher. O beijo selou o momento, seguido por aplausos calorosos. A recepção foi pura alegria, discursos, danças. Grace rodopiando com Sophia como prometera. Sob as luzes suaves, eles dançaram, o mundo reduzido a eles dois. Era o fim de uma jornada,
e o começo de outra. O casamento de Sofia e William marcou o início de um novo capítulo, mas a festa em si ficou gravada como um dia de pura magia. O jardim, iluminado por luzes suaves, pulsava com risadas e música. Grace, fiel à promessa, dançou com Sofia, os olhos brilhando de orgulho. "Você tá feliz, minha menina. É tudo o que eu queria", sussurrou abraçando-a. William se juntou a elas, girando Grace com cuidado, e os convidados aplaudiram encantados. Chloe, brindando com champanhe, gritou: "Ao casal mais improvável e perfeito que conheço." Sofia riu, o coração leve, enquanto William a puxava para mais uma dança. A recepção terminou tarde, com os dois escapando para uma lua de mel curta numa cabana à beira-mar, um presente dele para ela. Caminhando na areia de mãos dadas, Sofia olhou o horizonte. "Às vezes, ainda não acredito que tudo começou com um bolo de cachorro", disse rindo. William a envolveu nos braços. "O melhor erro da minha vida. Você me pegou de surpresa, Sofia, e eu nunca agradeci o suficiente por isso." Eles se beijaram sob as estrelas, o som das ondas selando o momento. De volta à rotina, a vida como casal trouxe desafios e alegrias. No trabalho, decidiram ser abertos sobre o casamento, mas mantiveram limites claros. Sofia assumiu mais projetos, provando seu valor, além de ser a esposa do CEO. William a apoiava, mas respeitava sua independência. Uma lição aprendida com os erros do passado. "Você brilha sozinha, sabia?", disse ele uma tarde, vendo-a apresentar uma campanha. Ela sorriu, confiante. "E você me dá espaço para isso." "Obrigada." Grace, agora vivendo com eles numa casa maior, era o coração do lar. Recuperada, ela enchia os dias com histórias e receitas, insistindo em ensinar William a cozinhar. "Um CEO precisa saber fazer mais que café", brincava, enquanto ele tentava e falhava enrolar massa de pão. Sofia ria, filmando tudo, e aqueles momentos simples os uniam ainda mais. Grace também adorava o jardim novo, plantando flores com Sofia nas tardes de sábado. "Essa casa tá viva por causa de vocês", dizia feliz. Anos depois, a família cresceu. Sofia deu à luz uma menina, Clara, com os olhos verdes de William e o sorriso teimoso dela. A chegada da filha mudou tudo. William, antes tão focado no trabalho, passava noites acordado com Clara no colo, cantarolando canções que inventava na hora. Sofia o encontrava assim, exausto mas radiante, e sentia o peito explodir de amor. "Você é um pai incrível", dizia, beijando-o. "Aprendi com a melhor", respondia ele, olhando para ela e Grace. No escritório, eles equilibravam a vida com maestria. Sofia subiu a gerente de marketing, um cargo conquistado por mérito, enquanto William liderava com uma humanidade que antes escondia. Os colegas, incluindo os que um dia duvidaram dela, agora a respeitavam. Emily, por fim, deixou a empresa, incapaz de competir com a força de Sofia. "Você mostrou quem é", disse Chloe, orgulhosa numa tarde de café. "Sempre soube quem eu era. Só precisava que vissem", retrucou Sofia, sorrindo. Os desafios vinham como em qualquer vida. Uma crise financeira na empresa testou William, mas Sofia esteve ao lado dele, sugerindo cortes inteligentes que salvaram empregos. "Você é minha parceira em tudo", disse ele, grato, após uma reunião longa. "E você é a minha", respondeu ela, apertando a mão dele. Em casa, Clara adoecia às vezes, levando-os a noites de preocupação, mas juntos enfrentavam tudo, dividindo tarefas e trocando olhares que diziam: "Vamos superar isso." Numa noite tranquila, anos depois do casamento, eles sentaram no jardim com Clara dormindo no colo de Sofia e Grace tricotando ao lado. William pegou a mão dela, o anel brilhando à luz da lua. "Olha o que construímos, Sofia. Às vezes penso naquele dia no restaurante e agradeço por você ter sentado na mesa errada." Ela riu, encostando a cabeça nele. "E eu agradeço por você não ter me expulsado. Quem diria que um bolo de cachorro nos traria até aqui?" Grace ergueu os olhos, sorrindo. "Eu diria que foi destino, mas vocês fizeram o resto. O amor de verdade não cai do céu. Ele é construído." Sofia assentiu, emocionada. "Você tá certa, mãe. E nós construímos isso passo a passo." William beijou a testa dela, e o silêncio os envolveu, cheio de paz.
Clara mexeu-se no sono e eles trocaram um olhar. Um time, uma família, um amor que resistira a tudo. Décadas depois, Sofia e William, agora com cabelos grisalhos, contavam a história para Clara, que ria do começo caótico. Vocês eram um desastre esperando para acontecer, brincava ela já adulta. Um desastre perfeito, corrigiu Sofia, apertando a mão de William. Eles olharam fotos do casamento, da primeira casa, dos dias com Clara pequena e viram uma vida cheia, não perfeita, mas real. Cada briga, cada reconciliação, cada risada os moldara. No aniversário de casamento, cercados por amigos, família e até netos, William fez um brinde. A Sofia que me ensinou que o amor não é só sorte, mas escolha. Que eu escolho você todo dia desde aquele bolo roubado. Os convidados riram e Sofia ergueu sua taça. A William que me mostrou que até os erros podem levar a algo lindo. Te escolho sempre. Eles se beijaram aplaudidos e Grace, ainda firme apesar da idade, enxugou uma lágrima. Sabia que vocês iam longe, sussurrou para Chloe, que assentiu. A história deles não era de contos de fadas. Começara com um mal-entendido, crescera com tropeços e floresceu com esforço. Mas era inquebrável, prova de que o amor verdadeiro não precisa ser impecável, apenas sincero. Quando Clara perguntou anos depois como sabiam que daria certo, Sofia respondeu: não sabíamos, só decidimos fazer dar. William sorriu completando, e valeu cada segundo. Olhando para trás do restaurante ao altar, da dúvida à certeza, eles viam um caminho torto, mas belo. O que começou com um encontro errado, acabou numa vida inteira juntos. Um legado de amor, parceria e resiliência que Clara carregaria adiante. E sob as estrelas, Sofia e William sabiam. Tinham encontrado o lar um no outro.